Eu vou fazer a introdução da prática de hoje, dividindo a tela aqui com o pessoal, e a Noemi também fica à vontade para fazer seus comentários. E depois a gente segue com a nossa prática com a tela inteira, porque senão vai ficar ruim de acompanhar por aqui. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje, nessa nossa quarta aula desse programa de 2 semanas, é equilíbrio e a conquista da imobilidade. Tudo que a gente falou até agora, né, que vem desde lá do primeiro encontro, o cultivo do interesse, como desenvolver essa atenção, a busca por aquele tônus essencial, né, que vem pelo relaxamento do excesso de esforço, a sustentação de um tônus essencial e confortável, tudo isso serve para que a gente possa cultivar momentos de imobilidade, tá? Bom, acho que caiu. Deixa eu ver. Bom, acho que caiu, né? Voltamos. Tudo isso serve para que a gente possa cultivar momentos de imobilidade. A estratégia que o yoga usa através dos asanas é colocar fim a essa mobilidade do corpo. Quer dizer, o asana serve para parar o corpo. E com isso ser o primeiro passo para que a gente possa também ir colocando fim a essa mobilidade mental. Quer dizer, reduzir, né, isso que o yoga vai chamar de chitta vrittis, os movimentos da mente. Então a gente vai, através da imobilidade do corpo, colocando o primeiro passo para que a gente possa interferir nesses movimentos da mente. O controle da respiração vai ser ainda mais potente nesse caminho. A gente ainda vai chegar lá. Mas a gente viu através daqueles exemplos, exemplo da bailarina, exemplo do pássaro quando voa, que essa imobilidade ela é ativa, né? O corpo não está largado, não está abandonado, o corpo está completamente presente e ativo. E que através dessa imobilidade de um corpo ativo e presente, a gente pode passar a observar toda a mobilidade que continua acontecendo relacionada às nossas funções vitais. Quer dizer, através de um corpo imóvel, continuam acontecendo movimentos respiratórios. Através de um corpo imóvel, continuam acontecendo, né, os movimentos da nossa circulação sanguínea, os movimentos peristálticos, os próprios movimentos da consciência, eles continuam acontecendo. E quando a gente para o corpo, abre espaço para observar isso. Tá? Esse é o princípio fundamental do que a gente vai buscando com o asana. Essa imobilidade, ela pode ser vista como algo efêmero, principalmente no começo das nossas práticas. A gente encontra a imobilidade, mas ela se perde, ela dura pouco. Nesse sentido, a imobilidade ela é vivida como um acontecimento. A gente está lá fazendo a nossa postura, buscando, né? O nosso tema hoje chama conquista da imobilidade, quer dizer, não é a imposição da imobilidade, mas sim conquista. Então a gente está lá procurando conquistar a imobilidade. Ela aparece, ela acontece, depois ela se perde. Por quê? Porque a hora que a gente conquista a imobilidade, o nosso corpo também se adapta e essa imobilidade ela vai se deslocando. Outro fator, a gente conquista a imobilidade, a nossa mente ainda não está, né, imóvel, ela continua ali com seus movimentos da consciência, a gente se distrai e a nossa imobilidade corporal também é afetada por isso. Então a gente fica o tempo todo nessa busca de uma conquista da imobilidade, ela acontece, em alguns momentos ela se perde. Então por isso, né, não existe imobilidade perfeita. A gente não está buscando uma conquista de uma imobilidade perfeita. A gente está buscando mais do que isso, uma sensação de imobilidade. Não é? Mais importante do que não se mexer é não ter sequer a intenção de colocar nenhum movimento. Não é? Mais importante do que não se mexer é não ter a intenção de se mover. E quando estamos imóveis, né, nessa busca, nessa conquista pela imobilidade, quando a imobilidade acontece, nós tomamos consciência dela.
Tem muitos animais que permanecem muito bem, né, pela imobilidade, como, por exemplo, um jacaré, né, na beira do rio, que fica ali só com as narinas para fora. Tem animais que ficam muito bem imóveis, mas eles não são conscientes da sua imobilidade. Nós treinamos essa consciência da imobilidade e isso acaba sendo o ponto mais importante. Mas, além da conquista da imobilidade, nosso tema de hoje também é o equilíbrio. Apareceu esse pedido quando eu fiz a pergunta dos temas que vocês queriam abordar. E eu achei que o equilíbrio nessa aula de mobilidade, ele casa bem, ele é quase uma caricatura do que a gente fala, né, na busca da imobilidade. São as posturas onde fica mais nítido, né, o nosso caráter de oscilação. Então a gente vai fazer algumas posturas de equilíbrio. Nas posturas de equilíbrio é importante que a gente observe a transferência de peso, é importante que a gente vá fazendo isso passo a passo. É importante que a gente observe um alinhamento do corpo, tá? Para não fazer excesso de esforço. Tudo aquilo que a gente veio treinando nas posturas anteriores, nas aulas anteriores, se aplica totalmente às posturas de equilíbrio e isso é levado ao extremo. Cuidado com alguns tipos, né, de associações, então não consigo permanecer numa postura de equilíbrio, sou uma pessoa desequilibrada. Não é isso, tá bom? O equilíbrio, ele requer um treinamento do corpo, mas ele também requer muita concentração, tá? O equilíbrio requer um treinamento da mente. Que a gente está, né, construindo esse programa de práticas. Falamos da aplicação do tônus adequado, falamos da postura firme, leve e confortável, e agora a gente vai colocar isso, como se fosse colocar isso à prova, né, fazendo as posturas de equilíbrio, onde a gente precisa manter a atenção, onde a gente precisa encontrar o tônus adequado, onde a gente precisa manter a postura com firmeza, senão o equilíbrio dificilmente vai acontecer. No, quer falar alguma coisa? Estou totalmente imersa aqui nessa aula, Marcos. Vou deixar fluir para não quebrar, porque está maravilhoso. Tá Depois ótimo. comento no final. Tá bom. Gente, então eu vou descompartilhar a tela, tá bom? Para a gente poder entrar na prática, para poderem visualizar a prática com tela inteira. A gente vai fazer o equilíbrio e precisa, né, ter a... Eu vou até inverter a tela aqui. E aí depois no final a gente entra de novo. Tá bom? Gratidão. Namastê. E com isso eu vou remover também aqui os comentários. Mas eu fico, como sempre, à disposição para a gente ir batendo esse papo aqui. Então tá, a gente vai começar em pé hoje. Então eu vou posicionar aqui o celular. Acho que a gravação vai ficar horrível, mas tudo bem. O que importa é que a gente consiga fazer bem a prática. Muito bem. Então vamos se acomodando em pé. E é a primeira vez, desde que eu comecei a fazer essas aulas, há mais de um mês, que a gente está começando em pé. Então sinta o contato firme dos pés com o chão. E vá fazendo como quem segura os pés com o chão. Vá sentindo o contato de cada um dos dedos, vá usando esse contato para permanecer pisando o chão ativamente. Você pode tirar o contato dos dedos, espalha bem o contato da planta dos pés. E aí você vai recolocando os dedos um a um. E agarra um pouco mais o chão. Os pés ficam ativos, presentes, vivos.
E aí você repassa a posição dos joelhos, não deixa os joelhos hiperestendidos lá para trás. Ficam levemente soltos, o que traz também uma atividade que percorre a musculatura das pernas. Então as pernas estão ativas, presentes. E aí você repassa a sua posição do quadril. Então encaixe bem o quadril e perceba que a coluna se ergue ereta a partir da posição do quadril. A posição do quadril determina a posição da coluna. E aí você se sente alto na região lombar. Se coloca aquela ativação que temos falado, do tônus adequado na região do assoalho pélvico, na região do abdômen. A respiração ela vai passando a ser um pouco mais torácica, o peito aberto, os ombros, os braços relaxados, a cabeça no prolongamento da coluna. E você se sente alto também na região do pescoço. E volta lá ao contato dos pés, como você sente o contato de cada um dos lados. E vai procurando criar uma imagem de que você é um empilhamento de ossos tão bem posicionado que não precisa fazer esforço para se manter assim. Mas vá percebendo também as oscilações que o corpo faz. Perceba a partir do contato dos pés com o chão. Perceba que o corpo faz movimentos, oscilações, movimentos involuntários, você não comanda isso. Mas existe um mecanismo que fica o tempo todo observando desequilíbrios e reencontrando esse equilíbrio. E você pode observar também a partir da perspectiva do topo da cabeça. A partir do topo da cabeça, sinta essas oscilações. Vá procurando retirar da postura o excesso de esforço, mantendo apenas o tônus essencial. E como eu disse, não existe imobilidade perfeita, o que a gente procura é uma sensação de imobilidade que vem quando a gente retira qualquer intenção de se mover. Por mais que essas oscilações continuem acontecendo, você não tem nenhuma intenção de se mover. E nós vamos começando a atuar com equilíbrio, propriamente dito. Deixe os olhos abertos, olhe um ponto fixo à sua frente. E você vai ficando na ponta dos pés e depois volta a aproximar os calcanhares do chão. Você apenas toca os calcanhares no chão e já volta a ficar na ponta dos pés. Vá fazendo isso no seu ritmo respiratório. Quando você inspira, sobe. Quando você expira, desce. Então vá fazendo com que os movimentos sejam lentos. A respiração vai sendo lenta e os movimentos também são lentos.
E se você estiver confiante, confortável com essa dinâmica, você arrisca fechar os olhos e continuar com esses movimentos, percebendo como é mais difícil, como exige mais da concentração. Não dá para permitir que a mente se desvie. É necessário manter a atenção completamente voltada para isso que é feito. E pare com os movimentos, mantenha os olhos fechados, observe-se. Observe-se a partir do contato da planta dos pés com o chão. Como fica esse contato? E se algo muda na sua percepção, na sua sensação de estabilidade. Com os olhos abertos, a gente vai combinar agora dois movimentos. Então você vai ficando na ponta dos pés, ao mesmo tempo que os braços vão se elevando lá para cima, enquanto você inspira. E aí você vai, enquanto solta o ar, voltando os pés e também voltando os braços. Aí você vai coordenando tudo isso. É claro que os braços são mais rápidos, porque o movimento é mais amplo, e os pés se movem mais lentamente, porque o movimento é mais curto. Então vá se concentrando e coordenando esses movimentos. Respiração, braços e pés, de forma coordenada, onde começam e terminam ao mesmo tempo. E se tiver confiante, arrisque fechar os olhos. E da próxima vez que elevar os braços lá para cima, com os olhos abertos, você para. Estenda bem os braços lá para cima, fique bem na ponta dos pés, olhe um ponto fixo à sua frente. E mesmo que você precise dar um passo para frente, não tem problema, não se limite, fique bem na ponta dos pés. E se for possível, você de novo fecha os olhos. E se concentra nisso que é feito. Com os olhos abertos, vá voltando os braços, voltando os pés. Feche os olhos e observe. Será que vai mudando essa percepção de imobilidade, de estabilidade do corpo? Como vão ficando essas oscilações espontâneas? Então, nós vamos construindo Vrikshasana, a postura da árvore. Existem várias variações, essa vai ser uma delas.
Passo a passo. Vocês já viram aqui que o nosso objetivo é entender os conceitos por trás das posturas e não exatamente os detalhes de cada postura em si. Então, vá transferindo o peso do corpo para o apoio do seu pé esquerdo, a ponto de você poder tirar 1 centímetro o pé direito do chão. Mantenha um olhar fixo num ponto à sua frente. E a gente vai virando lateralmente a perna direita, apoia a ponta do pé no chão e o calcanhar na perna esquerda. Você pode ir unindo a palma das mãos à sua frente e assim permanecemos um instante. Observe que isso já atua no equilíbrio e, se for possível, tire o contato do pé direito apenas 1 centímetro e você mantém o pé direito baixo, apoiado no tornozelo esquerdo. Então a gente vai construindo assim passo a passo, porque você só vai evoluindo ao passo seguinte, se já tiver conquistado o passo anterior. Então, se está com dificuldades em manter o equilíbrio assim, você pode ou voltar a apoiar a ponta do pé, ou permanecer assim. Mas se está fácil, se está confiante, você vai então elevando o pé direito até que ele se apoie, né? Você pode ajudar com a mão, na parte interna da coxa esquerda. Pode voltar a apoiar as mãos à frente do peito. E se observe, mantenha o olhar fixo, mantenha a concentração. E só se tiver fácil, aí você leva as mãos lá para cima em direção ao teto. Busca permanecer na postura com o menor esforço possível. Busca ao máximo a sensação de estabilidade e de conforto. E observa as oscilações. Mas mesmo que ocorram essas oscilações, você não tem nenhuma intenção de se mover. Então vai cultivando um estado de imobilidade por trás dos movimentos. Vai voltando então devagar as mãos, os braços e também de forma controlada e lenta vai voltando o contato do pé direito com o chão. Deixe os pés paralelos, observe, compare. Como sente o contato do pé esquerdo que permaneceu no chão em comparação ao direito? Como sente a atividade que percorre a perna esquerda que permaneceu sustentando o corpo em comparação ao direito? Quais são essas diferenças que aparecem de um lado e do outro? Para que a gente possa então ir construindo para o outro lado, primeiro deslocando o peso do corpo para o apoio do pé direito, a ponto de você poder tirar 1 centímetro o pé esquerdo do chão. Então você vai apoiando a ponta do pé no chão, calcanhar na perna direita, vai unindo a palma das mãos à frente. Se tiver fácil, você tira o contato da ponta do pé esquerdo, mantém ainda assim,
O pé esquerdo baixo, na altura do tornozelo direito. Se preferir permanecer aqui, já é um bom treino de equilíbrio. Se tiver fácil, vá levando a perna esquerda até que o pé se apoie na parte interna da coxa direita, unindo a palma das mãos. A cada passo, se você se arrependeu, você volta para o passo anterior. É mais importante conquistar a imobilidade do que ficar lutando, né, numa postura que não é a postura que você pode sustentar. E só se for possível, então, vá levando os braços lá para cima, as mãos em direção ao teto. E sustente, preservando aqueles princípios do asana que temos falado. Num estado de máxima concentração. E volte os braços. E depois você, de forma controlada, vai voltando também o contato do pé esquerdo com o chão e se observe. Isso que fizemos com essa versão de Vrikshasana pode ser aplicado também a outras posturas de equilíbrio. Existem várias outras que não vamos fazer agora, mas que seguem os mesmos princípios. Aponte as mãos para frente, na altura dos ombros. Fique na ponta dos pés. E com cuidado com os joelhos, você vai flexionando os joelhos devagar, até que você vai passando a sentar sobre os calcanhares. As mãos se apoiam nos joelhos, mantenha um olhar fixo à sua frente. Isso também é uma postura de equilíbrio. E se for possível, arrisque fechar os olhos. Veja se pode sentir o contato do quadril com os calcanhares. Você pode fazer dessa postura algo razoavelmente confortável. Se preferir, com os olhos abertos, você vai afastando os joelhos o máximo que puder. Mantenha os calcanhares unidos. Vá procurando conquistar a imobilidade. Experimente fechar os olhos. Vai aproximando de volta os joelhos, apoiando o peito dos pés no chão. Sentamos sobre os calcanhares em Vajrasana, essa que é uma postura meditativa. Se não for confortável para você permanecer assim, sente-se na sua postura de meditação. Cruze as pernas ou deixe as pernas estendidas à frente, não permaneça. Se é confortável para você permanecer em Vajrasana, observe-se agora então numa postura mais estável. Deixe os olhos fechados e veja se a imobilidade acontece. Não há nenhuma intenção de movimento.
E você é consciente de que não se move. Mas como vimos ontem, com o passar do tempo numa mesma postura, sinais de desconforto começam a aparecer, nossa mente se atrai a esses sinais de desconforto, a concentração se perde e a sensação de imobilidade também vai se desfazendo, quer dizer, a gente deixa de estar em estado de asana quando estabilidade e conforto se perdem e aí a imobilidade não faz mais sentido, a permanência não faz mais sentido. Então a gente precisa ir conquistando isso aos poucos, com a prática correta, com a prática persistente. Tá bom. E ficamos então na postura do gato, em 4 apoios. E aqui a gente vai fazer mais uma postura de equilíbrio. Então, posicione primeiro bem as mãos firmes apoiadas no chão, na mesma linha dos ombros. Os joelhos também firmes, apoiados no chão, na mesma linha do quadril. E aí você vai levando a perna esquerda estendida lá para trás e o braço direito estendido lá para frente. Você pode olhar para frente também e estenda bem, mais do que elevar perna e braço, você estende. Volte. Quando volta, para um instante no meio. Perceba que retoma sua estabilidade. E a gente vai colocando um outro estímulo, fazendo com o outro lado, perna direita lá para trás, braço direito lá para frente, onde você vai tendo que se reajustar a uma nova postura, encontrando através dela o seu equilíbrio, a sua estabilidade e podendo com isso conquistar a imobilidade. Volte, pare no meio. E comece com esses movimentos do gato, quando você olha lá para cima, né? O ar entra, afunda o meio das costas, eleva o quadril. E quando você vai soltando o ar, leva o meio das costas em direção ao teto, aproxima o queixo do peito, traz o quadril para dentro, contraindo o abdômen. Então vai fazendo esses movimentos combinados com a sua respiração, percebendo a mobilidade do tronco. Não estamos buscando agora imobilidade nem permanência,
Estamos buscando exatamente o contrário. Perceber toda essa mobilidade e você vai parando com os movimentos e a gente vai buscar a permanência e a imobilidade na postura da criança, em Balasana. Então vá sentando sobre os calcanhares, você acomoda braços e cabeça como preferir. E aqui você retira qualquer intenção de se mover. E depois de ter passado por esse momento dinâmico do gato, observa a imobilidade na postura da criança, também chamada de postura da semente. E se você vai observando atentamente, por trás dessa imobilidade do corpo, há toda uma movimentação respiratória que não para e você vai sentindo através dessa interação das coxas com o abdômen. Então não existe imobilidade absoluta. O que existe é sensação de imobilidade. Desfrute dessa sensação de que você permanece imóvel. E enquanto isso é confortável, pode ser sustentado quando começa a perder o conforto. É necessário que a gente mude e assim determina-se o limite em cada postura. Quanto se deve permanecer em cada postura, quanto for confortável, quanto for estável, quanto for agradável. E voltamos a Vajrasana, sentando sobre os pés, as costas retas. A mesma coisa se aplica, se essa postura não é confortável para você, sente-se de outra forma. Não faz sentido permanecer em algo que não é confortável, senão a mente fica apenas presa aos sinais do desconforto. Então a responsabilidade de cada um é encontrar o seu conforto e fazer disso o seu momento de uma prática prazerosa e agradável para que a mente vá se concentrando cada vez mais, ao invés de se distrair com o incômodo. E daí vamos deitando de costas, passando a um momento de relaxamento. Perceba que em Shavasana, nessa postura,
você pode soltar completamente o corpo. Perceba que essa é a postura mais estável possível, a postura mais confortável possível. Mas antes de permanecer nela por mais um tempo, a gente vai abraçar os joelhos, aproximar os joelhos do peito e, através da mobilidade, nós vamos de novo buscar a sensação de imobilidade. Então comece a fazer pequenos balancinhos de um lado para o outro. Os joelhos vão se movimentando de um lado para o outro, o quadril, e isso modifica o apoio que tem das costas com o chão. Não precisam ser movimentos tão amplos. Os movimentos devem ser lentos. E vamos reduzindo pouco a pouco a amplitude desses movimentos. Ou seja, eles vão ficando cada vez mais em torno desse eixo central, movimentos cada vez menores, cada vez mais discretos. E preste muita atenção nesse momento. Acompanhe passo a passo de cada micromovimento. Você vai reduzindo essa amplitude pouco a pouco, onde esses movimentos praticamente já não são percebidos por quem olha de fora, mas você ainda sente. E vai reduzindo ainda mais sua amplitude. São micromovimentos que você ainda sente. Acompanhe passo a passo, até que esses movimentos já não são quase percebidos nem mesmo por você, mas ainda podem ser percebidos. E esses movimentos se convertem em intenção de movimento. Então você não move mais o corpo, mas continua com a intenção de mover de um lado para o outro nesses micro movimentos, e você é capaz de sentir os efeitos dessa intenção no corpo. E até que você retira completamente a intenção de se mover e permanece na imobilidade. Experiencia a imobilidade. E aí pode soltar então as pernas, passe para Shavasana e continue experienciando essa imobilidade que, mais do que física, é também mental. Não há nenhuma intenção de se mover.
Você então não está apenas imóvel, mas você percebe que está imóvel. E mesmo através dessa postura, com máxima estabilidade, máximo conforto, observando a imobilidade, contemple os movimentos que continuam acontecendo por trás desse corpo imóvel. A interação dos movimentos das funções vitais com a imobilidade da estrutura corporal. Dando essa completa percepção de que a imobilidade não é rígida. E preservando essa intenção e essa sensação, devagar vamos sentando, sem pressa, sem movimentos bruscos, sem distração. Quando se sentar, se coloque na sua postura de meditação. Então, por alguns instantes, assim você se observa. Perceba que a postura não é necessariamente imóvel desde o início, é necessário uma conquista. Então, vá deixando que aqueles ajustes que a gente tem falado aconteçam através do corpo, onde a postura vai se tornando firme, se tornando estável. Você vai encontrando mais conforto, vai encontrando qual é o tônus adequado em sustentar a postura para que ela seja leve. E quando tudo isso vai se aplicando, a imobilidade brota de dentro. A imobilidade é assim, então, um acontecimento. Não uma imposição, não um controle, ela acontece, ela brota. A gente permite que a imobilidade aconteça. E sinta toda a liberdade em permanecer imóvel. A liberdade por trás dessa escolha de permanecer imóvel. Muito bem, aqueles que podem continuam nessa postura, continuam se observando, de acordo com a sua disponibilidade.
Com isso, a gente coloca mais um passo, mais um degrau, né, nesse nosso caminho, desse programa de 2 semanas, onde a gente acrescenta mais um conceito, o conceito da imobilidade. Eu vou reabilitar aqui os comentários. Eu agradeço muito a participação de todos. A gente tem apenas 2 minutinhos aqui, mas se alguém quiser deixar algum comentário. E, como sempre, eu permaneço à disposição e eu aguardo os comentários de vocês, tá bom? Para a gente ver se essa prática tem tido seus efeitos, quais são as sensações que vocês têm, tá bom? E com isso a gente vai seguindo. Então, muito obrigado. Para quem está vindo pela primeira vez, bem-vindos. Para quem está vindo por essa transmissão da No, né, por esse programa que a gente também está começando a fazer hoje, de compartilhar essas atividades, essa rotina diária, bem-vindos. E nós continuamos amanhã, às 8 horas da manhã, tá bom? Todos os dias, 8 horas da manhã. Aguardo aqui comentários de vocês. Bom dia, obrigado.